Sempre que a gente tenta fazer alguma coisa nova, começar alguma coisa do zero, né, a gente passa por algumas dificuldades. Eu sempre que vou tentar um projeto novo, por exemplo, dentro de uma área que eu não conheço, como quando, por exemplo, eu fui criar o Ocultaria e começar a trabalhar de alguma forma com eventos, a gente acaba sofrendo alguns tipos de problemas, né? A gente acaba fazendo algumas besteiras e a gente principalmente fica com medo de realizar algumas ações. Isso não é diferente quando a gente tenta entrar no mundo mágico. E por isso hoje eu vou trazer para vocês 10 conselhozinhos para você que está querendo adentrar no mundo mágico levar em conta na sua vida. Como são 10 conselhos, provavelmente esse vídeo vai ficar um pouco longo, tá? Então eu vou evitar falar muita coisa desnecessária e vamos embora para os tópicos logo. O primeiro grande conselho que eu te dou é evita os grupos de Facebook, beleza? A nossa comunidade, e eu estou falando agora de comunidade como um amplo espectro, não só as pessoas que estão dentro de querendo aprender magia, ocultismo, alguma coisa assim. Nós, quanto seres humanos, estamos nos tornando pessoas muito tóxicas na internet, principalmente porque a internet te dá um negócio chamado de licença do anonimato, certo? A gente tem a licença do anonimato, o que faz com que a gente coloque tudo que a gente tem de pior para fora. E os grupos de Facebook são grandes comunidades onde isso acontece com muita facilidade. A gente não está falando aqui só dos grupos de Facebook de magia, ocultismo, etc e tal. Mas eu estou falando de uma forma geral. Todo grupo de Facebook é um pouco tóxico, né? Só que a gente consegue dar um passo além. Isso basicamente acontece porque, assim, em primeiro lugar, todo mago é livre para fazer aquilo que quiser, a gente vai discutir sobre isso um pouquinho mais lá na frente. Em segundo lugar, a gente tem muita gente que está achando que está além do que está de verdade. Então, no geral, eu falo assim, cara, presta atenção no rolê que você está dando. Quem são as pessoas que estão em volta de você? E é exatamente por isso que eu também digo que um mago só é mago quando outros magos o reconhecem como mago. Porque esse reconhecimento, as pessoas que te reconhecem, vão dizer um pouco sobre quem você é. Se você é reconhecido por pessoas que são tóxicas, que estão o tempo inteiro tretando na internet, falando mal de todo mundo, você provavelmente vai ser reconhecido como um cara desse também, né? Você vai ser uma cria deste grupo. Mas, de qualquer forma, os grupos do Facebook sobre o ocultismo, que se pretendem grupos de magia, eles tendem a ser bastante tóxicos. É muito difícil você ver uma pessoa respondendo de uma forma decente para uma pergunta, e isso cria na pessoa que está perguntando uma resistência natural, ou seja, não é legal, tá? Evita. Entra, porque muitas vezes é divertido, né? A gente brinca, a gente zoa, mas se você quer realmente um negócio sério para você aprender, evita, tá? Você vai se estressar bastante, você vai ficar bastante magoado, chateado, e provavelmente você vai ficar muito mais confuso do que se você fizesse um caminho solitário. Então, conselho número 1, evita grupo de Facebook. Conselho número 2, não caia nas armadilhas dos PDFs, beleza? Isso não quer dizer que você não pode ter PDFs. Muitos livros já perderam lá a questão de você ter que pagar royalty, né, para quem está vendendo, direito autoral, essas coisas todas. Livros muito antigos, em geral, não tem mais royalty a ser pago, não tem mais direitos autorais. Então você pode sim ir na internet e pegar um livro em PDF. O grande problema é que o que está acontecendo hoje em dia é um fenômeno muito comum. A gente tem muita informação e isso faz com que a gente não preste atenção em nada do que a gente está vendo. Na maioria dos casos, as pessoas acabam se tornando colecionadores de PDF e esquecem de ler o PDF. E pior, às vezes as pessoas até leem os PDFs, mas como tem um monte de coisa para ser lida, as pessoas esquecem de aprender com o conteúdo que ela está lendo. Ler um livro não é só você passar os olhos pelas páginas e ver uma informação aqui ou ali, ou talvez até decorar alguma coisa que lá está escrito. Ler um livro tem a ver com aprender. O que você tem que fazer é pegar aquele livro e se debruçar sobre ele. Perder um tempo ali, né? Investir um tempo. Só que quando você começa a acumular PDF, você vai começando a entrar numa espécie de obrigação de fazer uma leitura dinâmica para você consumir todo aquele conteúdo. E aí você não vai aprender direito o que você está lendo. Ou seja, de novo, porque às vezes é muito difícil das pessoas entenderem o que eu falo. Não caia na armadilha dos PDFs, não quer dizer para você não usar PDFs. De novo, tem muitos livros antigos cujo royalty já é free, você não precisa mais
pagar para o autor do livro a respeito disso. E tem outras pessoas tantas que disponibilizam mesmo, criam um conteúdo e disponibilizam de graça na internet, tá? Mas ter muitos PDFs, ficar nessa ânsia de você ficar colecionando o PDF, muitas vezes vai agir contra o seu aprendizado e não a favor dele. Então, não cai nessa armadilha de ter um montão de livro aí com você. Pega os livros que são bons, debruça sobre esses livros, perde um tempo, investe um tempo nisso, para depois você ir para outro. E melhor ainda, tá? Eu vou falar mais pra frente. Conselho número 3. Não caia nas armadilhas dos livros ocultistas. E era isso que eu ia falar no tópico anterior. Ler livro ocultista, ou chamado de ocultista, é muito legal, tá? A gente precisa mesmo ler para ver como que o conhecimento foi crescendo, foi se criando, né? Foi sendo trazido, essas coisas todas. Então, sim, vá ler Eliphas Levi, né? Pega Dogma e Ritual de Alta Magia, pega lá a História da Magia, do Levi também. Vai pegando esses livros e leia esses livros. Pega Franz Bardon, vai pegar lá Helena Blavatsky, pega esses caras todos que são os famosinhos e lê. É muito legal. Agora, o que eu tô falando para você não cair na armadilha dos livros ocultistas é você não achar que aquilo lá é necessariamente real. Livros antigos sempre têm problemas quando a gente vai lê-los, porque eles são antigos e eles trazem coisas oriundas do conhecimento da época para a gente. E esse conhecimento muitas vezes estava errado, ele foi modificado, foi evoluído, assim como o próprio Principia do Isaac Newton. O Isaac Newton criou, ou pelo menos falar que criou a lei da gravidade é muito estranho, mas ele entendeu como a lei da gravidade funcionava e escreveu isso para a gente no seu Principia. Só que esse conhecimento foi evoluindo e hoje a gente tem, por exemplo, a força gravitacional que o Einstein colocou acima disso. Não que o conhecimento estava errado, mas ele foi modernizado. E muito do conhecimento ocultista passa por esse processo. Hoje em dia as pessoas, por exemplo, me zoam bastante aí, né? Essa galera dos grupos tóxicos me zoam bastante, porque eu falo que eu não sei se eu acredito na existência de demônios. Entretanto, Crowley já fez isso na época que ele era vivo, quando ele foi falar sobre os demônios da Goetia. E antes deles, muitas outras pessoas já estavam pesquisando sobre demonologia ou demonolatria. Esse conhecimento ele evoluiu da Idade Média para cá, até que a gente descobriu como é que a mente da pessoa funciona, ou pelo menos a gente começou a ter insights mais reais sobre o funcionamento da mente, o que deu para o Crowley um insight de que, na verdade, os demônios talvez sejam recalques e não necessariamente seres extraplanares. Hoje a gente evoluiu ainda mais no pensamento neurocientífico, neuropsicológico, e a gente tem outras informações ainda. Então, os livros ocultistas antigos são muito legais da gente consultar, mas toma muito cuidado em você achar que aquilo é real, que aquilo é uma expressão da realidade. Um outro exemplo bastante legal que a gente pode dar sobre isso é a questão dos alquimistas. Pegar tomos do Nicolas Flamel, por exemplo, e tentar interpretá-los hoje em dia à luz do conhecimento científico de purificação de metal, ou que nem vai fazer Paracelso com a criação dos homúnculos, é praticamente ridículo, porque a gente não vai criar um ser humano a partir de esperma humano e ovo de galinha, porque são números de gametas diferentes. Hoje a gente sabe o que é um gameta. Então, um número de gametas diferentes não procria, né? Não dá prole. Logo, não é possível a gente fazer isso. Levar esse conhecimento como possível, só porque é um livro antigo, é inocência, tá? Assim como é inocência você tentar levar caracteres éticos e morais ou alguma informação relevante nesse sentido a partir da Bíblia, que é um livro que foi escrito 2000 anos atrás, dentro de uma comunidade completamente diferente da nossa, com pensamentos completamente diferentes do nosso, com um conhecimento muito mais limitado do que a gente tem hoje. Então, de novo, ler esses livros é legal? É, incluindo a Bíblia. Levá-los como a ferro e fogo, como reflexos da realidade? Não. Você vai ter que aprender e isso vai dar pra gente o conselho número 4. Esteja sempre pronto para mudar. Não mudar indica que você não está aprendendo. E isso aqui é mais sério do que você pode imaginar, porque nenhum de nós quer mudar. Quando eu falo dos meus atendimentos, por exemplo, aliás, quem quiser, o número está aqui para vocês mandarem um WhatsApp para minha assistente te atender. Quando a gente começa a falar de atendimento, a gente vê que é muito recorrente as pessoas que têm vários problemas na vida que seriam de muito fácil resolução, desde que elas aceitassem a necessidade de que elas precisam ser uma pessoa diferente.
A gente se fortalece nisso e isso vai dar também problemas sociais pra gente, que são as famosas tradições. A tradição é criada quando a gente não sabe explicar alguma coisa ou não sabe fazer alguma coisa, mas de algum jeito a gente realizou esse negócio e deu certo. Isso é passado de pai para filho e a gente se mantém isso só porque um dia alguém fez e deu certo. Isso é uma tradição. A explicação também pode vir a partir de uma tradição, como por exemplo as tradições cristãs. Eu não quero falar mal de cristianismo o vídeo todo, mas é exatamente isso. Alguém falou alguma coisa que um dia fez sentido e você deixa de pensar a respeito disso e só reproduz. Quando a gente está falando de informação também, de conhecimento, a gente parte do mesmo pressuposto, de que alguém um dia te deu uma informação, essa informação entrou no seu cabedal de conhecimento e você só replica isso sem necessariamente pensar a respeito. É basicamente quem acredita em Deus. Quem acredita em Deus nunca pensou a respeito, só teve essas respostas que já vieram prontas e as pessoas se solidificam nisso. Deixar de mudar quer dizer não aprender. Aprender, geralmente, quer dizer que você está mudando alguma coisa em você, mudando como você pensava a respeito de alguma coisa, mudando a sua forma de agir com relação a algum ato ou coisa assim. Se você não está mudando, se você não muda suas opiniões, por exemplo, se você está sempre solidificado em alguma coisa e nunca está disposto a ouvir novos paradigmas, novas situações, você de fato não está aprendendo. E como magia é conhecimento e o conhecimento é que muda a vida, você vai deixar de ser mago por causa disso. Você vai estar solidificado em alguma coisa, vai acabar virando um religioso, que é aquele cara que está feliz dentro das caixinhas do dogma dele, dentro das explicações dogmáticas. Então ele não se pergunta como que a nossa mente trabalha dentro de um ritual. Ele só vai reproduzir um ritual porque alguém já fez assim algum dia. E por falar em a gente reproduzir o ritual porque alguém fez algum dia, o quinto conselho é muito legal para você e é extremamente importante. Esqueça os superpoderes. Magia não tem nada a ver com quadrinho, com RPG, com Caverna do Dragão, com Harry Potter, com O Senhor dos Anéis, não tem nada a ver com isso. Quer dizer, dá pra gente tirar algumas lições dessas coisas sim, quando a gente está falando de magia, mas a gente não vai ter superpoder, beleza? A gente não vai conseguir fazer uma maldição aqui, um Crucius, e a pessoa realmente sentir dor do outro lado. A magia ela tem muito mais a ver com a forma como você encara o mundo ao seu redor, o universo que está fora de você, a partir da percepção e compreensão do universo que está dentro de você, do que você realmente fazer essas coisas acontecerem. Gnominhos de garrafa que sentem fome e se mexem, a evocação de demônios que vão, sei lá, possuir um inimigo seu, jogar doença em alguém, essas coisas estão muito mais renegadas ao reino da religião do que ao reino realmente da magia. O que a gente vai tentar entender com a magia são os conhecimentos das coisas e como elas funcionam. E isso também vai levar em conta toda essa crendice que eu acabei de falar para vocês. Porque de uma forma ou de outra, a crendice está inserida no cabedal cultural daquela pessoa que está com você. E a crendice, ela faz muita coisa com essa pessoa. Então, entender o poder da crença é muito importante para um mago. Lembrando que a magia sempre vai estar na relação com as coisas. E a crença é basicamente o que vai ditar a relação de uma pessoa para com o mundo. Então sim, fazer rituais faz muito sentido. Incorporação de espíritos faz muito sentido, existindo eles ou não existindo eles. A existência de demônios, anjos e deuses também faz muito sentido, existindo eles ou não existindo eles. Porque o mais importante aqui, na verdade, é como as pessoas se relacionam com essas coisas. Isso é muito mais importante do que com a existência delas em si. Como mago, e o mago é um conhecedor, a gente vai sim procurar saber se isso é real. Será que realmente espíritos existem? Que é aquela pergunta que eu sempre faço para vocês. Entretanto, a gente também sabe que a existência deles é pouco relevante para o trabalho que está acontecendo, porque o mais importante é como essa pessoa se relaciona com essa coisa. Conselho número 6, cuidado com o seu círculo de amigos, beleza? Porque isso é muito importante. Quem está em volta de você, em geral, é um espelho seu. E isso não tem nada de mágico, não é lei da atração, não é nada disso. É simplesmente porque a gente busca pessoas que nos fazem reflexo quando a gente está procurando um amigo. Sabe aquele negócio que quando você encontra uma pessoa, você gosta dela ou não? Geralmente, a gente tende a gostar das pessoas que são mais parecidas com a gente. Ou seja,
Em nível inconsciente, a gente está perto de pessoas que são os nossos reflexos. Olhar para essas pessoas é muito legal para a gente conseguir se entender e entender quem a gente é. Se você acha que seu grupo de amigos e que você está cercado o tempo todo de invejoso, é porque provavelmente você também é invejoso. Entretanto, você se manter nessa situação só vai se solidificar o que você já é, que é o que naturalmente, organicamente, biologicamente a gente busca. Nós estamos o tempo todo querendo certificar aquilo que nós somos, né? A gente está querendo se manter, porque isso gasta menos energia. Gastando menos energia, o nosso cérebro fica mais feliz. Então a gente naturalmente busca esse tipo de pessoa e naturalmente torcemos o nariz para um tipo de pessoa diferente. Só que, como nós estamos solidificando quem nós somos nesse momento, e lembra lá atrás que a gente falou que magia não tem a ver com superpoderes, né? Que a gente precisa se mudar. Se você estiver aqui se solidificando, você não vai estar mudando. Você não vai estar com novas informações na sua cabeça. Então a melhor coisa a você fazer é buscar amigos que você admira, pessoas que você queria se tornar, e não pessoas que já são como você. Eu sei que algumas pessoas vão falar para mim, nossa, Nina, então quer dizer que amizade para você é interesse? Você é amigo das pessoas por interesse? É claro que não. As pessoas que são meus amigos hoje são pessoas que eu amo de verdade. Carlos Gressler, né, o Roberto Mandstein, o Léo Lousada, o Frater Goya, o Rodrigo Bonsaver, que é um dos meus grandes amigos hoje em dia, a Dani Mosena, né? A Ingrideira lá do Rio de Janeiro, são pessoas para quem eu tenho amor de verdade. E são pessoas com quem eu admiro. Eu não escondo para ninguém a admiração que eu tenho pelo Léo Lousada, né? Ele é meu alvo lá, meu target. E eu tenho a honra de tê-lo como amigo. Porque eu procurei mudar meu círculo de amizades, exatamente porque o meu círculo de amizades estava tóxico, né? Eu estava sendo jogado para baixo. E não é culpa de ninguém, não é culpa inclusive dos meus amigos. É que eles são assim, eu também era assim, estava no meio deles, né? Eu estava entre nós. E aí o que eu fiz? Tentei mudar isso, mudei e tô cada vez melhor. Então toma cuidado com o seu círculo de amigos, beleza? Se o seu círculo de amigos são círculos que ficam brigando o tempo inteiro, falando mal de todo mundo, estão sempre na miséria, estão sempre na merda, não fazem nada edificante, não fazem nada que tenha a ver com seus planos, então tá na hora de você mudar os amigos. E não tenha pena. Pessoas vêm e vão. Não fiquem presos novamente na tradição. Sou amigo dessa pessoa porque sou amigo dele desde criança. Você pode mudar. Você deve mudar. Muda. Se você quer ser mago, você tem que fazer isso. Sétimo conselho, não tenha medo de praticar a magia. Para quem está, por exemplo, no Teoria da Magia, que é o curso que está aqui, ó, que já é a Universidade Mágica, né? Tem aula de gnose, tem aula de evocação de espírito, tem aula de manipulação energética, tem um monte de coisa muito legal lá. Quem está lá percebe que tem lá embaixo, né, uma certificação para as práticas mágicas. E eu estou gravando esse vídeo há muito tempo atrás e espero que neste momento as práticas já estejam acontecendo. Mas de qualquer forma, não tenha medo de praticar. A prática faz parte do sistema. E sim, você vai fazer muita coisa errada. Vai dar muito ruim antes de começar a dar certo. Mas é que nem você cair de bicicleta para aprender a andar de bicicleta. O grande problema é que a gente acha que a gente vai... sei lá, Deus colocou o dedinho na nossa testa e falou assim, vocês serão eleitos os melhores do mundo. Então a gente imagina que no exemplo da bicicleta, nós já vamos participar do X Games sem nunca ter andado de bicicleta. E isso não é verdade. A gente tem que aprender primeiro a andar, a engatinhar, a andar, a correr, se equilibrar. Depois a gente pega uma bicicleta com rodinha, depois tira a primeira, depois tira a segunda, para aí um dia, quem sabe, a gente começar a fazer as manobras lá. E a gente vai precisar de um tempo de aprendizado para a gente chegar, e com certeza nós vamos cair muito, a gente vai bater muita boca no chão. Faz parte do aprendizado. Você, quanto mago, também vai. Não adianta você pegar um Lemegeton, por exemplo, ficar lendo o Lemegeton por 10 anos, por 5 anos e nunca colocar nada em prática. Você nunca vai saber. Não adianta você ler todos os livros sobre o macarrão do mundo se você nunca comeu um macarrão. Você não vai saber o gosto daquilo. Então, não tenha medo de praticar. Mas, conselho número 8, eleja mestres. Procura sempre alguém que sabe mais do que você. Não é vergonha você buscar um mestre. Eu acabei de falar aqui que o Léo Lousada é um cara que eu admiro pra caramba. Ele é meu mestre de algumas formas. E essa relação entre mestre e discípulo não necessariamente é oficial. Por exemplo,
Eu tenho no Frater Goya um grande mestre. Quando eu estou com algumas dúvidas, é o Goya que eu procuro. E eu nunca cheguei para ele e falei, Goya, você quer ser meu mestre? A gente só se tornou amigo, porque a gente se aproximou por conta dos vídeos que eu faço, e aí ele me dá essa liberdade. Você também pode fazer isso. Eleger mestres não tem a ver necessariamente com a questão oficial. O mestre é só um cara que sabe mais sobre alguma coisa do que você. E ele vai te ensinar essa coisa. E um dia você vai ultrapassá-lo. É normal. Quando você elege um mestre, você pega alguém que sabe mais do que você, o exemplo número 7 lá, o não tenha medo de praticar, você vai começar a ter mais certezas porque tem quem te ajude. Vou te dar um exemplo bem bobo. Eu, hoje em dia, ainda trabalho com invocação de espíritos, né? Vez por outra, nas práticas mágicas que eu faço com o pessoal, eu, no final das práticas, ainda faço um desenvolvimento mediúnico com a galera. Se der alguma merda, tem o Roberto Manstein, que é dirigente de Umbanda há muitos anos, é membro mestre da ordem que eu faço parte, e ele tá, como mestre, né, disponível para me ajudar. Se der alguma merda, eu vou ligar pro cara e ele vai me ajudar. Sacaram? Eleja mestres, não tenha vergonha. Para com esse negócio de, porque mestre é ego. Não, cara, mestre é alguém que sabe mais do que você e que vai te ensinar. E não caia na armadilha de você achar que você sabe tudo. Falando em mestres, aonde você pode achar esses mestres? Geralmente as pessoas me perguntam isso. É um tema bastante complicado, mas você pode resolver isso seguindo o meu 9º conselho. Busca uma ordem, né? Busca uma ordem de magia. As ordens de magia funcionam de formas a agregar pessoas, e isso é muito legal, elas formam grupos muito grandes. Não espere que a ordem vai cuspir todas as informações do mundo na sua boquinha, tá? É uma ordem de magia, não é um passarinho que está no ninho, fechou? A ordem funciona como funciona uma universidade. A universidade ela tem uma grade para você aprender, certo? Coisas a serem ensinadas, aonde o professor vai te dar pequenas migalhas de conhecimento. E você vai ter a obrigação de procurar se aprofundar nessas migalhas de conhecimento para que você aprenda isso. É essa a função de uma prova ou de um trabalho numa universidade. Você vai falar, vai ter as primeiras informações sobre os assuntos que você está buscando, mas cabe a você se aprofundar nisso. Buscar livros, conteúdos externos, essas coisas todas. Uma ordem vai agregar pessoas que sabem mais do que você e te dar um caminho de aprendizado para que você consiga ter essa trilha de conhecimento, como a gente chama no Ogon. Uma trilha de conhecimento. Ou como está lá no Teoria da Magia. É uma trilha de conhecimento. Mas mesmo no Teoria da Magia, por exemplo, tem um montão de conteúdo externo para você ir atrás. Tem livro recomendado, tem vídeo recomendado, tem outros professores lá dentro para que você consiga buscar mais conhecimento do que aquilo que eu estou te ofertando, né? Na ordem a gente oferta a primeira coisa. Olha, é assim que se faz isso, é assim que se faz assado. Mas você vai experimentar e tem seus mestres para se der errado. Agora, depois de tudo isso, eu quero te dar o último conselho, o 10º conselho, que é o conselho que você tinha que ter antes de entrar nesse vídeo. O mago busca sempre a liberdade. A única coisa que a gente tem em comum entre todos os magos, pelo menos os que eu conheço, é que o mago é livre, tá? O que quer dizer basicamente que para você ser um mago, você vai ter que ignorar tudo que eu falei até agora. O mago, ele é livre para buscar o que ele quiser, ou pelo menos ele busca a liberdade. Buscar a liberdade tem muito mais a ver com o mago se apropria do mundo que está à volta dele. Lembra que eu falei que a magia está na relação das coisas? Então tem muito mais a ver com a forma como você apropria as coisas. Ter um mestre não é necessariamente você não ser livre. Estar numa ordem não é necessariamente você não ser livre. Pagar conta de água, de luz, telefone não é necessariamente você não ser livre. É você usufruir de um serviço, porque você está querendo chegar em algum lugar. Pensar sobre ser livre, procurar sobre ser livre, exercer a liberdade é uma coisa completamente diferente. E é o desafio que eu vou te deixar no vídeo de hoje. Então, para a gente terminar aqui, primeiro, se você gostou do conteúdo, quer achar pessoas que são legais pra caramba, conversar sobre isso, inclusive, quem sabe, arranjar um mestre de alguma coisa, entra aqui em Seja Membro, porque você vai ter acesso ao grupo exclusivo do canal lá no WhatsApp e também no Discord. E tem gente pra caramba lá, inclusive o Frater Goya tá lá, o Frater Keron tá lá, o Vitor Canongia tá lá, da Omsolis, tem uma galera lá disponível a conversar com você, é muito legal, então seja membro aqui para fazer parte dessa família. E o que você achou do vídeo?
Eu quero saber a sua opinião a respeito desses 10 conselhos para você se tornar um mago. Coloca aqui embaixo no campo de comentários para eu ver o que vocês entenderam, o que vocês acharam, beleza? Espero que você tenha uma ótima vida, seja uma pessoa melhor que você foi até agora. Tchau!